Boa noite a todos. Estamos aqui apresentando a Administração Pública Brasileira decorrente pluralista, como parte do trabalho da disciplina Administração Pública Contemporânea, do curso de pós-graduação em Lato Sensu de Gestão de Pessoas com ênfase em Gestão de Competências. Nesse sentido, temos nosso grupo formado por Carla, Edivane, Natália, Rejane e William, que sou eu. Antes de comentar o modelo pluralista, vamos falar brevemente sobre a administração pública e seu processo evolutivo. O Brasil herdou o modelo colonial patrimonialista, vindo de Portugal, em que o Estado se confundia os interesses dele com o interesse do soberano. Havia justamente, o Estado era uma extensão do soberano, e que então seja a administração pública focada na coletividade era muito difícil. A ideia de res pública, da coisa pública, virava res príncipe, A cidadania, inclusive, era muito limitada, já que justamente o Estado ele era baseado na visão do soberano, da pessoa que centralizado nele. Começou uma mudança no sentido da modelo da República Velha, em que justamente houve uma descentralização, uma fragmentação do poder em forças políticas, oligarquias, grupos pequenos, muito poderosos, em que justamente representavam os estados economicamente fortes, que mantinha a República Café com Leite, a República Velha, em que fragmentava o Estado, não interesse coletivo, nem ali concursos, a visão de um interesse nacional era muito restrita. O que começou a mudar nos anos 30, com a Revolução de Vargas, que justamente trouxe um modelo na visão nova, ali se centralizou na política e também na administração pública. E começou discussões que trouxe justamente o modelo do DASP, que foi o novo modelo de administração pública, que com as ideias das teorias administrativas tayloristas e weberianas trouxeram para o setor brasileiro, buscando concursos públicos em nível federal, focalizando na competência, na meritocracia, na questão de planejamentos, orçamentos, trazer estudos, tipos de movimentos, expansão pública, buscar eficiência e eficácia na sua gestão, mas ainda assim o DASP teve restrições públicas, já que era muito uma inovação que também sofreu restrições pelas coalizões vitoriosas daquele período. Então, nesse sentido, acabou acontecendo uma bifronte, Ou seja, o Estado tinha a parte tecnicista, burocrática, ao mesmo tempo tinha a parte clientelista nele mesmo tempo. Ou seja, você criou um monstro de duas cabeças. Então, ao mesmo tempo, você tinha a administração pública burocrática e tinha a administração pública patrimonialista paralelamente. Inclusive, de 64 a 45, você teve chamada administração paralela, que justamente setores de interesse estratégico do Estado ficavam blindados, entre aspas, dessa influência clientelista, patrimonialista, e outros setores do Estado ficavam permeados, arrojados com esse sentido. Em 64 houve o golpe militar que trouxe uma nova visão de administração pública, que o Estado devia ser burocrático e devia ser flexibilizado, que veio com o decreto 267. Esse decreto trouxe uma nova visão em que justamente o Estado devia ser flexibilizado em algumas áreas, centralizar a administração direta de órgãos ligados a ministérios, e ser descentralizada em entidades de missão pública, para poder executar. E também trouxe questões com o início de ideia de princípios de eficiência do setor privado e do setor público, trazer especialistas para a missão pública, e que, mesmo assim, foram capturados por interesses privados, Ainda mais uma ditadura que a censura, liberdade institucional, limpeza de órgãos, autonomia, para poder fiscalizar, era muito restrita. O que começou a mudar a partir da recomatização em 1985, com a Constituição de 88, e que foi repensado o modelo de Estado, foi discutido um novo modelo de administração pública. E com uma década que veio chamada perdida, nos anos 80 e 1990, foi justamente trazendo um modelo novo, que foi o modelo gerencial, trazido das experiências anglo-americanas, nos Estados Unidos, Inglaterra, na Austrália e Nova Zelândia, que justamente queria deixar o Estado mais eficiente, fazendo cooperação com a sociedade civil, privatizando os setores econômicos do Estado, ou seja, vendendo capitais do Estado, ativos, e transferindo para o setor público civil, setor privado civil, atividades sociais como educação, saúde, ciência e tecnologia,
e trazendo até princípios do setor privado para o setor público, como competitividade, avaliação para esses órgãos. Aqui a evolução que foi feita, né, admissão patrimonial, burocrática e gerencial. E o que vimos hoje é que existe vários momentos que ainda permanece por cima e um imetivo de muitos sistemas de administração ao mesmo tempo. Então, ou seja, nenhuma das administrações venceram as outras, permanecem elas todas na administração pública brasileira. O modelo que vamos comentar são os modelos que foram propostos pelo trabalho de Carolina Adion, que o Estado brasileiro teria visto 4 modelos: Estado-cêntrico, pluralista, nova gestão pública e o modelo novo serviço público. O Estado-cêntrico é um modelo basicamente burocrático, que é tecnicista e preza a questão da nacionalidade funcional. O pluralista, ele foca a participação civil no setor público. A administração pública tem que trazer eficiência do setor privado para a administração pública. E o setor público procura criar uma ideia de cooperação com o cidadão sendo o principal protagonista da administração pública. E que foi escolhido pelo grupo foi justamente o modelo pluralista, que ele veio justamente das ideias de Poulantzas e Gramsci, né, que o Estado ele é uma construção de espaço aberto de lutas de diferentes classes, né, de formação de blocos de poder. O Estado não é simplesmente algo impermeável, rígido, ele está fragmentado, ele recebe forças diferentes. E se for analisar na palavra de Paula, né, que justamente veio até com um novo modelo de administração societal, né, que justamente veio muito democrático, nos anos 80, 60 no Brasil, que justamente queriam um novo modelo de Estado que fosse também permeado ao controle social. Que, ou seja, enquanto o modelo gerencialista se baseava no modelo anglo-saxônico dos anos 70 e 80, o modelo pluralista trouxe dos esforços democráticos dos anos 60, 70 e 80 no Brasil. E há uma grande também crítica, né, nesse sentido, né, uma visão tecnicista, instrumental, que o modelo gerencialista ele é um participativo só no discurso, ele não aprofunda controle social nem participação popular. Então, ou seja, além disso, a preocupação trazendo a efetividade, né, ou seja, não só a eficiência e eficácia, mas os impactos sociais na administração pública. Entre os conceitos trazados, fosse também que fosse um modelo democrático participativo, ou seja, estimar a organização civil, a estruturação de mecanismos de favor da sociedade, buscar uma dimensão sociopolítica e também uma sociedade popular que busca estruturar um projeto para repensar o Estado brasileiro. E também trazer a sociedade civil como a cerne desse processo decisório. Bom, e defende também um avanço dos modelos propostos pela Constituição, né? E pela sociedade, né? Pela processo democrático da sociedade, haver novos progressos nesse sentido. Ele favorece a descentralização e também o foco nas políticas locais, como a municipalização das políticas públicas, e especialmente estimular a participação social de conselhos, comissões, fóruns de administração pública brasileira como esferas de consulta e também de decisão. As críticas que ainda não tem um projeto de reforma do Estado, quanto ao gerencialismo, que é um projeto já pronto. E é o risco também de cooptação de interesses legítimos, populares, por grupos de interesses hegemônicos de conselhos e que sejam captados pela administração pública, ou seja, transformar interesses populares em interesses de grupos de interesses de lobbies. E também levar uma postura plebiscitária, ou seja, ele também enfraquecer o próprio Estado e a produção representativa por focar excessivamente na sociedade civil. Como conclusão nossa, ela aprofunda a democracia popular no Estado brasileiro, promove discussões, estruturação e o controle social e procura inserir uma discussão em políticas públicas e colocar a sociedade civil como centro decisório. Muito obrigado a todos e tenham uma ótima noite.